Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, meu nome é Fabiana Oliveira, sou professora de Biologia da rede SESI Sergipe de Educação. Então, nessa aula, nós vamos dar continuidade falando sobre reino Monera, visto que, nas aulas anteriores, nós falamos sobre vírus. Vamos lá? Reino Monera, parte 1. Vai englobar as características gerais das bactérias, a estrutura celular de uma bactéria, a importância ecológica desses seres, a classificação do reino Monera e a reprodução das bactérias. Já na parte 2, nós colocamos as doenças causadas por bactérias. São várias, selecionamos algumas. Sífilis, gonorreia, tuberculose, pneumonia, entre outras. Características do reino Monera. Os seres do reino Monera são formados por células unicelulares procariontes. Vamos ver aqui uma célula de uma bactéria. Aqui, olha. Então, é uma célula procarionte. Por quê? Porque essa célula não apresenta um núcleo delimitado por uma carioteca. Vocês vejam que aqui tem um material genético, o DNA, e ele está localizado em um nucleóide, que não é um núcleo, é apenas um espaço que armazena o material genético. Esse material genético ele fica livre no citoplasma, né, dentro do nucleóide. E aí vamos ver aqui que ela também tem citoplasma, que é também chamado de citossol. E outro detalhe, esse citoplasma ele é bem simples, não possuem organela citoplasmática, ou seja, não tem mitocôndrias, não tem retículo, não tem complexo golgiense. A única organela presente nesse citossol são os ribossomos, que esses são esses pontinhos aqui menores, que ele está relacionado com a síntese proteica. Além disso, as células bacterianas ela é formada por uma parede celular, que é uma membrana externa, cuja composição é um carboidrato chamado de peptidoglicano. E essa parede celular ela vai dar resistência e proteção à célula bacteriana. Podemos observar também que existem algumas bactérias que, além da parede celular, apresentam uma cápsula, que essa cápsula contém cílios, que são as fímbrias, cuja finalidade, na verdade, é proteção, vai aumentar a proteção bacteriana. Outra estrutura presente na célula de uma bactéria são os plasmídeos, que são anéis circulares de DNA, olha isso aqui, são os maiores, anéis circulares de DNA, que dá uma resistência à célula bacteriana, e eles contêm enzimas que vão degradar substâncias tóxicas às bactérias. Algumas contêm um flagelo, E aí é uma estrutura de uma bactéria. Em relação à nutrição, existe uma grande diversidade metabólica. Os seres do reino Monera, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Aqui vamos encontrar um exemplo das cianobactérias, são seres autótrofos, bem como as bactérias fotossintetizantes. Já os que realizam quimiossíntese, eles obtêm o seu próprio alimento a partir da oxidação de substâncias inorgânicas. Vamos encontrar as bactérias quimiosintetizantes. Como exemplos, nós vamos dar as nitrossomas, são bactérias quimiosintetizantes. É importante observar que a maioria desses seres, eles são heterótrofos. No caso do reino Monera, são heterótrofos. Eles não produzem seu próprio alimento e necessitam de outros seres para obter esse alimento. E aí, a maioria faz a decomposição, decompõe a matéria orgânica disponível no ambiente e, a partir daí, obtém seu alimento. Só que alguns seres, eles podem viver alojados em outras espécies, como no caso dos parasitas. Algumas bactérias, elas são parasitas, elas se alojam no hospedeiro e retiram do hospedeiro o seu alimento. Além disso, existem as bactérias mutualísticas, que elas fazem um processo de simbiose. Elas se alojam em outro ser e há uma relação benéfica para ambos, Como exemplo, nós vamos falar um pouquinho das bactérias que estão localizadas no estômago dos animais ruminantes. Elas fazem uma relação de mutualismo com os animais ruminantes. Por exemplo, a vaca, o boi, o carneiro, a ovelha, são os animais ruminantes. E lá dentro existem bactérias que elas se alimentam
do material presente no estômago dos animais ruminantes. Não causam prejuízo, há um benefício mútuo nesse caso. Classificação do reino Monera. Os seres do reino Monera são classificados em arqueobactérias, que são as arqueias. Como exemplo, são aquelas produtoras de gás metano, as metagênicas, que são as eubactérias, que se dividem em dois tipos: a micoplasma, que são aquelas bactérias que não têm parede celular, e as bactérias gram-positivas e gram-negativas com parede celular. E vamos encontrar também as cianobactérias, que são as antigas algas azuis, ou também chamadas de cianofíceos, que são seres fotossintetizantes. As cianobactérias são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento a partir do processo da fotossíntese, né? E apresentam clorofila. Só que elas não apresentam cloroplasto. A clorofila, ela fica dissolvida lá no citossol. São fotossintetizantes e outra característica das cianobactérias é que elas também são fixadoras de nitrogênio, né? Nós sabemos que o nitrogênio é o gás que tem maior abundância na atmosfera. E os únicos seres que obtêm o nitrogênio são as bactérias, são os seres do reino Monera, né? As bactérias e as cianobactérias. As arqueobactérias são as arqueias. São seres anaeróbicos, porque vivem sem oxigênio, né? E eles habitam em locais extremos, ou seja, locais que nenhum outro ser consegue habitar, locais inóspitos. Como exemplo, em fontes termais, né, que são locais com altas temperaturas, são as chamadas bactérias termófilas. Eles podem habitar locais com pH muito baixo e podem habitar locais como o pântano, que são locais ricos em gás metano, que é o CH4, que são as produtoras de metano, que são as chamadas bactérias metanogênicas. Aqui, ó, coloquei um exemplo de uma bactéria metanogênica, né, que são aquelas bactérias que tem no pântano. Em relação à morfologia das bactérias, elas são classificadas em basicamente 3 categorias, que são elas: cocos, que tem um formato esférico, os bacilos, que tem formato de bastonetes, e os espirilos, que tem formato, são espiraladas, né? E aí, em relação ao cocos, são subclassificadas em diplococos, quando a junção de 2 cocos. Um exemplo, nós temos Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria que causa a pneumonia. Temos Staphylococcus, que é a junção de vários cocos formando um cacho. Tem a Sarcina, que tem um formato de cubo, que são formados por 8 cocos, né? Os bacilos, vocês viram aqui, em formato de bastonet. E os espirilos, vamos dar um exemplo do vibrião, que é um formato de vírgula, que é a Vibrio cholerae, é a bactéria que causa a cólera. Então, outro ponto a ser abordado é a importância das bactérias, né? Elas são importantes porque contribuem para a manutenção da vida no planeta. De que forma? Fazendo a decomposição. Elas reciclam a matéria orgânica morta e devolvem essa matéria para o solo na forma de fertilizante. Um exemplo são os rhizóbios. São bactérias que vivem associadas em raízes de plantas leguminosas. Elas absorvem o nitrogênio, esse nitrogênio é convertido em amônia e dessa forma elas liberam sais nitrogenados no solo, contribuindo para a fertilização do solo. Por isso que falamos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quem faz essa transformação da matéria são as bactérias, juntamente com algumas espécies de fungos. Outra importância é que algumas bactérias, elas fazem um processo de fermentação. A fermentação alcoólica, que é a Sectobacter, que essa fermentação alcoólica, elas fabricam o vinagre, algumas bebidas alcoólicas, né? Bem como elas também podem realizar a fermentação láctica, que é importante para a produção de alguns alimentos, como coalhadas, iogurtes e queijos. Como exemplo, nós vamos encontrar os lactobacilos. Esses lactobacilos, eles vão atuar no leite, acidificando o leite, porque é produzido o ácido lático, e aí desnatura a proteína e forma uma massa sólida. Como exemplo, nós temos a coalhada, né? Além da produção de alimentos, são utilizados na indústria alimentícia, como os lactobacilos que eu falei, nós vamos encontrar também eles na nossa flora intestinal, são bactérias benéficas, elas vivem associadas no nosso intestino, regularizando a atividade intestinal. Além da produção desses alimentos, elas também são importantes para a fabricação de medicamentos, como exemplos, alguns antibióticos,
como exemplo a neomicina, né? Que elas são produzidas a partir desse gênero aqui, olha, Streptomyces, de bactérias. E a terotricina, que a terotricina também é um antibiótico produzido pelos bacilos, que é um tipo de bactéria. Outra importância das bactérias é que elas também têm aplicações tecnológicas. Por exemplo, algumas bactérias elas são utilizadas para produzir toxinas que vão combater a espécies daninhas à agricultura. Ou seja, alguns insetos que vão atacar a agricultura. Então, pega-se uma bactéria, produz uma toxina e é aplicado nessas pragas, né? No combate a pragas lá na agricultura. Outra importância ecológica, que elas também são muito utilizadas na engenharia genética. Existem algumas bactérias transgênicas que a partir delas são produzidas produzindo um hormônio, que é a insulina, que esse hormônio tem como finalidade controlar a glicose, regular a taxa de glicose no sangue, né, para não ocasionar diabetes, então, que é um tipo de insulina artificial. Então, é outra importância. Além disso, elas também são indicadoras de poluição, que é a Escherichia coli, né? Ou seja, uma forma de verificar a qualidade da água é analisando a quantidade de coliformes fecais presente na amostra da água. Então, se tiver uma quantidade muito significativa de coliformes fecais, que é uma espécie de bactéria presente lá na água, vai indicar que esse ambiente está poluído. E se está poluído, ele não está adequado para o consumo. E aí, outro ponto importante a ser abordado é a questão das bactérias que vivem em associações mutualísticas. Eu já falei anteriormente e vou aprofundar aqui, que são os risóbio, né? Temos exemplo, uma bactéria risóbio, que elas vivem associadas em raízes de plantas leguminosas, como feijão, por exemplo, né? Elas vivem lá e aí elas absorvem o nitrogênio da atmosfera, por isso que são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, converte esse nitrogênio em amônia e a partir daí essa amônia ela é convertida em nitrito e depois os nitritos são formados em nitratos a partir das bactérias nitrificantes. Dessa forma, elas participam do ciclo do nitrogênio, que é um ciclo importantíssimo para a absorção do nitrogênio da atmosfera, já que é um gás que tem maior quantidade na atmosfera, só que os outros seres não conseguem absorver. Os únicos seres que absorvem o nitrogênio são as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Por isso a importância das bactérias, que é a fixação do gás nitrogênio. E dessa forma, como eu também já havia comentado anteriormente, elas vão liberar sais nitrogenados no solo que vão fertilizar o solo. A reprodução das bactérias, ela pode ocorrer de forma assexuada e de forma sexuada. A reprodução assexuada é o principal. Ela pode ser dividida em cisparidade, bipartição ou também conhecida como divisão binária. E aí, como é que ocorre esse processo? Um indivíduo, ele se divide e dá origem a dois novos seres, né? Lembrando que esses seres que são formados por meio da reprodução sexuada, eles são geneticamente iguais. E esse tipo de reprodução é chamado de divisão binária ou divisão simples. O outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, que na verdade o que ocorre é que algumas bactérias podem ocorrer a recombinação de material genético, que é o que chamamos de recombinação gênica. Então, na verdade, ocorre a formação de novos indivíduos com características diferentes, resultante da mistura de material genético. Ou seja, nesse caso de reprodução sexuada, não ocorre mistura de gametas. O que ocorre, na verdade, é mistura de material genético. E ele pode ser dividido em três tipos: transformação, transdução e conjugação. Vamos dar o exemplo aqui de um processo de transformação. Vocês vejam que aqui tem uma bactéria. Essa bactéria, ela captura fragmentos de DNA presentes no meio. Esse DNA, olha ele aqui, ele é incorporado ao material genético da bactéria. E nesse caso, esse fragmento, ele fica englobado aqui no material genético da bactéria. E essa bactéria que foi formada, ela é uma bactéria com características diferentes, porque a ela foi incorporado material do meio, de outra bactéria. Então, essa bactéria é uma bactéria transformada. O outro exemplo
O outro caso de reprodução sexuada, através da recombinação gênica, é a conjugação, que é um processo mais comum e ele ocorre da seguinte forma. Vamos ver aqui agora. Então, a participação de duas bactérias, a bactéria doadora e uma bactéria receptora. Elas apresentam materiais genéticos diferentes e, entre elas, há a formação de uma ponte citoplasmática, também chamada de pile, em que a bactéria doadora ela injeta seu material genético e este é acoplado na bactéria receptora. Dentro da bactéria receptora, ocorre a recombinação gênica e ela vai se reproduzir de forma sexuada. Né? Então, esse é o processo mais comum. O outro processo é o processo da transdução. Na transdução, vamos ver aqui a imagem, vocês percebam que a célula bacteriana ela recebe material genético de um bacteriófago, que é um vírus transdutor. Né? E esse material genético ele se acopla à bactéria, ao material genético da bactéria, e essa bactéria ela foi modificada geneticamente porque ela recebeu o material genético de um vírus. Então, essas duas formas são formas de reprodução sexuada, né? Considerada sexuada porque, na verdade, ocorreu o quê? Mistura de genes. E terminamos aqui essa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre as doenças causadas por bactérias. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Iremos disponibilizar um cronograma do plantão de dúvidas. Perguntem, né? Tirem suas dúvidas, não fiquem com elas. Então, até a próxima. Beijo e até breve.